Olá, boa noite. Eu aqui de novo. Vim aqui de novo aguardar aqui o pessoal entrar, Vanessa. Sejam todos bem-vindos. Quero me desculpar que eu cometi um equívoco, né? A live estava marcada para as 20 horas e eu entrei às 19 horas. 9 horas e comecei a falar, aguardando a minha convidada Vanessa. Vanessa não entrava, porque, claro, ela estava certa, né? Estava aguardando o horário, às 18, às 20 horas, né? E a pessoa que entrou, começou a falar, aguardando a Vanessa, nada da Vanessa entrar, e eu fiquei falando, porque a pessoa fala pouco, né? Mas, como a gente tinha marcado um horário, né? Então, para a gente cumprir com o que a gente prometeu e quer, porque muita gente já tinha se organizado para assistir nesse horário, né? Então, a gente resolveu voltar aqui e fazer a live novamente. Quer dizer, novamente não, agora com a nossa convidada. Então, vou falar a questão do porquê que a gente está tendo essas lives, né? Então, essas lives são um aquecimento para a grande live que vai ser lá na quinta-feira de lançamento, né? Do livro Contabilidade 20 por 20, onde eu participo em coautoria com mais 22 contadores, né? Influenciadores nas suas áreas, né? E a gente está fazendo esse aquecimento, então está tendo 3 lives por dia, né? Então, na segunda, na terça e na quarta, então são 3 lives aí, com bastante conteúdo, né? Uma pela manhã, outra pela tarde, outra pela noite, né? Todas estão salvas lá no IGDT, para quem quiser assistir e acompanhar. Assuntos bem relevantes para a área. Bom, então, para falar um pouquinho da Vanessa, né? Então, a Vanessa, ela é advogada, né? Já atua aí há 5 anos, me corrija se eu estiver errada, na atividade do agronegócio, né? É pós-graduanda MBA em agronegócio, né, pela USP, e gestão estratégia de negócios pela o CEPEL aqui de Pelotas. Isso, Vanessa. Isso mesmo. Quer colo- Então, eu queria agradecer por ter aceito o convite, Vanessa, e que seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Contabilidade 20 por 20. Eu que agradeço, né, a oportunidade da gente estar aí conversando um pouquinho sobre um assunto que é tão relevante na prática e que a gente vê aí diversos problemas. Então, muito obrigada aí pelo convite, pelo espaço para a gente poder trocar umas ideias. Isso aí. E aí, até assim, antes de começar, eu até quero ressaltar uma coisa assim da importância, né, de a gente ter essa relação entre contador e advogada, né, quando a gente vai trabalhar na atividade rural, ela é uma atividade que ela demanda muito dessas duas áreas, né, então é preciso que a gente tenha um alinhamento, que a gente pense em trabalhar em conjunto, né, com esses profissionais. Eu, como contadora, ter um advogado para me assessorar nessas questões da atividade rural e vice-versa. Porque tanto a contabilidade vai interferir nos contratos, como os contratos na contabilidade. Então, nesse sentido, é muito importante a gente ter esses profissionais aí trabalhando em conjunto. Com certeza, eu concordo plenamente contigo, Priscila. Eu acho que falta ainda uma comunicação mais efetiva desses dois lados, porque são serviços que se complementam perfeitamente, né? Não, de nada adianta ter um bom contrato e não ser bem executado pelo contador, ou então o advogado não conversar com o contador e não pegar as informações que ele necessita para fazer um bom contrato, né? Então, uma coisa está extremamente interligada com a outra. Sim, exato. E aí, nesse sentido, né, o nosso tema hoje que a gente trouxe para conversar, né, que vai bem de encontro a isso que a Vanessa falou, é os contratos de exploração, né? Então, quando eu pensei no assunto, né, e aí surgiu o nome da Vanessa para estar vindo aqui conversar, isso até foi uma coisa que a gente conversou, né, que a gente percebe que ainda muitos contadores têm a dificuldade de entender esses contratos de exploração, né, e de entender
e também da importância que eles têm na atividade, todo no processo inclusive na tributação, né? Então, nesse sentido, Vanessa, eu te pergunto, o que é esses contratos de exploração? Assim, teria um termo, um conceito para nos explicar? Os contratos de exploração, assim como qualquer contrato que a gente acaba fazendo ao longo da nossa vida, para adquirir um bem, para adquirir a prestação de algum serviço, ele é um acordo de vontade entre duas ou mais pessoas. Então, nesse acordo, nesse negócio que essas pessoas vão celebrar, elas vão determinar todas as condições, as obrigações, os deveres de cada um para que consiga o resultado esperado. Então, falando do contrato de exploração, a gente vai ter o proprietário de um bem imóvel que vai ceder, né, a exploração para uma outra pessoa, que pode ser uma ou mais pessoas, e elas vão estabelecer, então, um acordo. Vão definir qual vai ser o prazo dessa cessão, se vai ter algum tipo de pagamento, como que vai ser esse pagamento, quem vão ser as pessoas envolvidas, quais bens vão estar envolvidos. Então, é a celebração de um negócio que visa a cessão da posse, do uso, da exploração de um bem imóvel. Uhum, muito bem explicado. Até gente que está entrando aí, né? Sejam todos bem-vindos. Quem quiser deixar daqui a pouco alguma pergunta, ou quiser colocar alguma contribuição, fique bem à vontade, tá? Aí, se tiver alguma pergunta, a gente responde no final. Então, seguindo, Vanessa, nesse sentido, quais são os principais contratos de exploração que a gente tem hoje, os mais usuais? Hoje, toda vez que o produtor rural vai declarar imposto de renda lá em abril, ele vai informar, né, declarar para a Receita quais foram as receitas e as despesas que ele teve no ano anterior, no período de janeiro a dezembro, e também vai declarar sobre quais imóveis que estão associados nessas receitas e essas despesas. E além de ele falar quais são esses imóveis, ele tem que dizer qual é o vínculo, né? Qual é a condição dele perante esses bens. Então, lá no imposto de renda é possível eu selecionar que eu sou o proprietário de um bem, sozinho, ou talvez um bem de um casal, que quando os cônjuges declaram, né, o imposto de renda separado. Além disso, eu posso dizer que eu tenho um condomínio naquele bem com outras pessoas, e aí eu vou também indicar qual é o meu percentual de propriedade. Ou eu posso ter os contratos de exploração, né? Então, respondendo a tua pergunta hoje, os contratos que a gente mais vê e mais utiliza é o arrendamento, a parceria e também lá a Receita deixa uma opção de outros, que aí podem ser outros contratos, e um dos mais comuns que a gente vê no âmbito do agronegócio é o contrato de comodato. Então, eu diria que hoje a gente pode trabalhar com esses três principais contratos dentro do agronegócio: o arrendamento, a parceria e o comodato. Tá, e o que tu pode dizer assim específico de cada um desses contratos, né? A gente até conversou aqui um pouco antes da questão do contrato de arrendamento e parceria, né? Que a gente teve uma situação agora aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é a Operação Declara Grãos, né? E o que a Receita estava autuando, né? Até tu me corrige se eu estiver errada, né? Que muitos dos produtores tinham um contrato de parceria, mas na prática exploravam na forma de arrendamento, né? Então, para a gente entender qual a diferença entre um e outro, né? Uhum. Essa operação é justamente isso. Muitas pessoas elas utilizam um contrato de parceria, né? O nome do contrato é dado como contrato de parceria porque ele tem uma tributação menor, então acaba se pagando menos imposto, mas na prática não se respeitam as regras da parceria. E na verdade trata-se de fato de um contrato de arrendamento. Então, quando a Receita Federal percebe isso, ela não vai dar bola para o nome do contrato, ela vai dar bola justamente para as características daquele contrato. Se for um contrato de arrendamento e eu não estou recolhendo os impostos devidos, como um arrendamento, a Receita pode sim fiscalizar e cobrar esses impostos, mais multas, correções, etc. Então, as principais diferenças, o que a gente tem que cuidar na prática quando estabeleça um contrato de parceria ou de arrendamento? Os dois contratos têm em comum que é um proprietário cedendo o uso daquele bem, a exploração daquele bem, para uma outra pessoa.
o que que essa outra pessoa dá em contrapartida, né, para esse proprietário? No arrendamento, ela paga um preço certo, um preço fixo. Então, essa é a principal característica do arrendamento. O proprietário, quando ele arrenda um bem, ele não está correndo nenhum risco. Ele está dando o bem para outra pessoa explorar, em contrapartida, ele sabe que ele vai receber um valor lá todo ano, conforme for estipulado no contrato. A parceria, ela é diferente. A parceria, o proprietário cede o uso do bem que é dele para outra pessoa, e o que ele ganha, né, vamos dizer assim, em contrapartida, é um percentual dos frutos e ele também partilha os riscos. Então, vamos pensar assim, no arrendamento é como se eu alugasse um imóvel urbano, é a mesma coisa. Eu alugo o meu imóvel lá, minha terra, minha casa, e eu sei que eu vou receber sempre aquele pagamento que eu estipulei no contrato, né, com a pessoa que está utilizando o bem. Não importa o que aconteça, a pessoa tem que me pagar aquilo. Na parceria, a pessoa vai plantar lá, vai colher, e sobre aquele valor, sobre aquela receita, vai se estipular um percentual, por exemplo, 20% para o proprietário da terra, 80% para o que está efetivamente explorando. Então, se eu tiver uma frustração de safra, se eu não colher nada, fica no 0 a 0, ninguém ganha nada. No arrendamento, isso nunca aconteceria, né? Então, essa é a principal Sim. diferença. Parceria, eu partilho o risco e partilho um percentual, né, da receita. E no arrendamento é um preço fixo e eu não partilho nenhum risco. Então é isso que a Receita vai analisar, né? Se todo ano eu estou recebendo exatamente o mesmo valor como pagamento pelo uso daquela minha terra, né? Ou se cada ano esse valor varia. Sim, e isso assim traz, né, o quanto é importante a gente conhecer esses contratos de exploração, né? Principalmente nós, como contadores, como a gente ter conhecimento disso, porque tu explicando assim, é tão fácil de a gente perceber a diferença entre um e outro, né? Então, e nesse sentido fica, a gente tem mais ferramentas para estar orientando o cliente, né? Ó, isso aqui que tu tá fazendo pode ter um prejuízo lá na frente, vamos rever esses contratos ou vamos rever a tua prática. Isso de fato é um arrendamento ou é uma parceria, né? Então, o contador ele entendendo esses contratos de exploração é um ganho para ele estar passando essa orientação para o cliente dele, né? Então, assim, para ver nesse sentido quanto que é importante esse assunto, né? E eu sempre gosto de dizer que a questão dos contratos de exploração é a primeira coisa que nós, como contadores, a gente tem que olhar quando a gente pega um cliente da atividade rural. Então, uma das primeiras documentações que tu tem que solicitar para o teu cliente é os contratos de exploração dele, para daí sim tu começar a fazer a contabilidade ou o livro caixa, né? E eu ainda percebo que tem muitos colegas que ainda não fazem isso e até desconhecem sobre os contratos de exploração, né? Sendo que esse contrato é o que, vamos dizer, vai regrar aquela atividade rural, né, Vanessa? Exato, e também tem uma implicação tributária bem importante, né, Priscila? Por exemplo, o arrendamento, a gente vai pagar 27,5 no máximo, né, dentro daquela tabela progressiva, mas em regra, tratando-se de imóveis rurais, costuma ficar no 27,5 de imposto sobre o valor recebido. Já na parceria, é 5,5, né, porque eu vou tributar como atividade rural. Então, a diferença tributária é absurda. Mas não adianta eu fazer um contrato só para ter uma economia tributária e, na prática, eu não tomar os cuidados, né, para que aquilo efetivamente seja uma parceria ou efetivamente seja um arrendamento. É o que a gente fala, não basta parecer ser, né? Não basta maquiar o contrato. Efetivamente, na prática, as formas de pagamento, se é em produto, se é em dinheiro, tudo isso tem que ser cuidado, né? Porque senão não adianta eu fazer um contrato com regras perfeitas e não operacionalizar aquilo da forma como é devido. Exato, né? E como eu digo assim, isso fica bem visível, né? Quando tu começa a ter esse entendimento, né? De que esses contratos não estão de acordo com a prática, né? Então, tu falasse que tem mais dois contratos de explorações que tu considera como principais, que seria o comodato
e a parceria. A parceria tu falou, né? Desculpa. Então, Sim. faltou o Os comodato. principais seriam a parceria, o arrendamento e o comodato. O comodato também é um contrato que a gente vê muito na prática e de uma forma irregular. Até muitas vezes as próprias instituições bancárias estimulam as pessoas a fazer um contrato de comodato para cumprir um requisito para conseguir tirar um financiamento ou algo assim. Só que o comodato, ele também tem regras, né? Ele não cabe em todo e qualquer caso. O comodato, ele é um empréstimo gratuito de um bem. Então, eu cedo o meu bem para outra pessoa explorá-lo e eu não vou cobrar nada por isso. É totalmente possível, então não tem nenhuma tributação quando eu empresto de uma forma gratuita minha terra para alguém, mas eu não posso emprestar essa terra gratuitamente para qualquer pessoa. A legislação, ela entende que esse empréstimo só pode ser feito entre pai e filhos, né, ou filhos e pais, e entre cônjuges. Por quê? Porque na prática a gente sabe que é muito difícil uma pessoa emprestar um bem imóvel sem ter nenhum lucro, né, nenhum retorno sobre isso. Então a Receita também tem consciência disso, né? Então, quando eu saio dessa regra de emprestar para pais, filhos ou cônjuges, eu não posso fazer o comodato. Então, eu não posso fazer um comodato com meu primo, com meu tio, com uma pessoa que não é meu parente. Não posso. Não existe essa possibilidade. E se eu fizer e não recolher nenhum imposto, se eu vier a ser fiscalizado, a Receita vai tributar isso como arrendamento, porque ela vai entender que não é um empréstimo gratuito, é um arrendamento. Uhum. Muito bem, Vanessa. E aí, né, nesse sentido aí, até tu comentou, um dos grandes reflexos, né, dos contratos de exploração, se eles mal feitos ou mal praticados, a gente pode dizer assim, é essa questão tributária, né, o reflexo deles lá no imposto de renda, né. Então, a questão do arrendamento, né, como tu bem mencionasse, é uma diferença muito grande entre a tributação da atividade rural para a atividade urbana, né? Então, imagina tu ser autuado, tu ter que pagar esse valor corrigido, né? Então, tu vai ter que pagar a diferença, né? Do 5,5 para os 27,5 e mais ainda juros e multas sobre esse valor, né? Então, nesse sentido, o reflexo desse contrato, assim, ele é muito impactante, né? Então, a gente precisa ter mais atenção em cima desses contratos. Outro reflexo também que eu percebo, assim, é a questão da própria contabilidade mesmo, né? Eu vejo que muitos produtores não têm a sua contabilidade de acordo com esses contratos de exploração, né? Então, isso futuramente, lá no caso de uma fiscalização, pode ser solicitado apresentar lá teu livro caixa. E aí tu vai apresentar teu livro caixa e o teu livro caixa não vai estar de acordo com o contrato de exploração que tu apresentou. Então, já de cara, tu vai estar dando, como posso dizer, um tiro no pé, porque tu vai estar apresentando um documento que não está de acordo com o contrato que tu apresentou anteriormente, né? Então, eu sempre gosto de dizer que os contratos, né, de exploração, eles têm que, a contabilidade tem que refletir os contratos de exploração e o imposto de renda tem que refletir a contabilidade. Então, esses três eixos, vamos dizer assim, eles têm que estar relacionados. As informações, elas têm que ser as mesmas, né? Então, nesse sentido, assim, é muito importante a gente ter esse alinhamento e também que o contador, ele tem essa percepção, né? Que ele precisa, sim, se atentar aos contratos de exploração, ele precisa ver se aqueles contratos estão lançados corretamente lá na ficha, lá dentro do imposto de renda, né? Tem uma ficha específica para isso. E também ver essa questão da prática, né? De fato, eu estou praticando aquilo que está lá no meu contrato. Bom, eu disse que eu tenho uma parceria, mas na prática eu recebo um valor fixo, eu recebo sempre no mesmo período. Bom, pelo que a Vanessa nos explicou, isso aí já está descaracterizando a parceria, porque a parceria eu concorro com os riscos, então nem sempre eu vou ter lucro, né? Então, eu posso ter um ano prejuízo, outro ano eu posso ter lucro, mas também nem sempre vai ser o mesmo lucro, até porque a atividade rural ela é muito volátil, né, Vanessa?
Então, a gente está vendo agora, nessa época de pandemia, aí, valores lá em cima, em função da exportação. Então, a gente não pode dizer que o lucro vai ser sempre o mesmo. Então, no momento que eu tenho uma receita sempre no mesmo valor, então já está me descaracterizando a parceria, né? E eu só vou saber disso, até para me passar essa orientação para o meu cliente, no momento que eu conhecer esses contratos de exploração. Exato, e até é um conhecimento útil tanto para o contador, mas principalmente para o produtor rural, né? E é o nosso papel também, enquanto contadores, advogados, enfim, dentro das nossas profissões, trazer essa informação para o produtor. Porque, como a gente viu, a diferença tributária é muito grande. Eu posso pagar 5,5, eu posso pagar 27,5, eu posso pagar nada. Mas depende de uma série de condições, de fatores, quem são as pessoas envolvidas, qual é o tipo de risco que eu estou disposta a correr, né? Se eu quero ter um risco zero ou se eu prefiro ter um risco um pouquinho maior, mas em contrapartida pagar menos imposto. Então é interessante que nós, dentro das nossas áreas de atuação, tenhamos um conhecimento, né, da diferença desses contratos para levar essa informação para o produtor, porque a gente engrandece e valoriza, né, os nossos serviços ao trazer as opções para o produtor para que ele, dentro da sua realidade, escolha o que é mais adequado ou menos adequado para ele e, consequentemente, isso vai mexer no lucro dele, na margem de lucro do negócio dele, né? É bem isso, a gente tem que procurar agregar valor, né, pro produtor rural, né? Então, eu acho que a informação, eu acho que é algo essencial, assim. Eu acho que o momento que tu mantém o teu cliente informado das opções e principalmente dos riscos, né, que cada ação pode ter, isso é um ganho para ti como profissional e para o teu cliente também, né? Então, Vanessa, eu acho que pelo que eu tinha aqui, esse era o tópico que a gente tinha para falar. Peço desculpas novamente pelo meu equívoco lá do início, né? Então, ai, a pessoa estava com a cabeça não sei aonde, né? Mas acontece, acontece. Mas deu Deve tudo ter certo. expectativa. É, deu tudo certo. Bom que a gente vai ter bastante conteúdo aí pro pessoal, né? Então, bom a gente também ter uma outra visão, né, de um outro profissional sobre os contratos de exploração, porque é uma coisa que eu já falo há algum tempo, né? E é bom a gente escutar outra pessoa falando sobre, né? Ter a visão de outro profissional, e principalmente profissional da área do direito, né? Até porque essa questão dos contratos a gente tem que estar muito, como eu disse lá no início, né? A gente precisa ter essa relação entre contador e advogada, né? Então, eu acho que é muito, é só um ganho, né? A gente só está tendo ganho trazendo esse conteúdo aqui para o pessoal. Eu não sei se tu quer colocar mais alguma coisa. Não, eu acredito que seria isso, assim, como pontos principais. Claro que tem várias outras questões dentro do arrendamento, dentro da parceria, até do comodato, que é legal, assim, saber, estudar e tudo mais. Até uma questão que eu acho importante a gente comentar, porque realmente é algo, assim, que eu vejo muito na prática como um problema e que um simples contrato bem feito já resolveria, né? Que a parceria, além dessas questões tributárias, ela traz toda uma organização para o negócio, né, para as pessoas que estão envolvidas. Então, é muito comum a gente ver grupos familiares onde vários CPFs são utilizados e a parceria também se presta para organizar, né, esses vários CPFs. E, consequentemente, eu também consigo ter uma economia tributária bem importante e de uma forma totalmente legal, né? Até se tiver alguma fiscalização, algo assim, eu tendo um contrato escrito, até facilita para que eu demonstre que está tudo de acordo com o que diz no Estatuto da Terra e nos demais regramentos, né? Então, um exemplo da parceria é que muitas vezes, a gente até conversou esses dias sobre isso, né? Que os financiamentos são tirados no nome de um membro da família, mas na verdade ele é utilizado para todo, né? Para todo o grupo familiar. E É da parceria, né? isso, e aí a parceria me permite lá, estabelecendo os percentuais que compete a cada um dos envolvidos, dividir, né, esse valor tanto no imposto de renda quanto para resguardar as pessoas envolvidas se tiver algum conflito, alguma saída de membro desse negócio. Eu tenho um documento escrito dizendo que, embora
a dívida tal esteja no nome do fulano, ou o maquinário tenha sido comprado no nome do Beltrano, de fato, aquele bem ou aquela dívida não é só daquela pessoa. A parceria me traz o embasamento de que aquilo ali é partilhado dentro de um percentual definido e tudo mais. Então, não é só uma questão tributária, é uma questão de organização do negócio como um todo, né? Não, e essa questão da organização, isso daí é assim, é muito, traz muitos outros benefícios, né, para o produtor, como a questão de custo, uma questão gerencial, né, a profissionalização do negócio dele, e sem falar que ele vai estar em conformidade junto ao fisco, né? No caso de uma fiscalização, ele vai ter lá o livro caixa dele de acordo, né, em conformidade para apresentar para o fisco, né? De acordo com os contratos, né? Então, nesse sentido, assim, é muito importante assim a gente começar a ter esse olhar, né? Em relação aos contratos de exploração e dos reflexos dele, né? Então, peguei lá uma contabilidade, peguei um produtor rural, pessoa física. Bom, primeira coisa, vou olhar lá os contratos de exploração para ver como é que eu vou, a partir daí, fazer os meus lançamentos, para ver se esses contratos estão de acordo com o que se pratica de fato, né? Até para mim passar uma orientação para ele. Estando tudo ok, vou começar a minha escrituração contábil ou meu livro caixa a partir daí, né? Então, eu acho que é só entender, saber, conhecer, né, essa questão dos contratos, eu acho que é só pontos positivos que a gente tem. E somado a isso também é possível fazer até um planejamento tributário, né? Vou ver o quanto aquela atividade está custando em termos de impostos, né? E quais são as possibilidades que eu tenho, porque daqui a pouco eu estou utilizando um formato que não é o mais benéfico para o meu cliente, né? Daqui a pouco ele também se adequa a um outro formato e que vai trazer uma economia em termos de impostos também, né? E essa questão da exploração, da condição de exploração, né, ela te dá essa possibilidade de redução de tributos se bem feita, né? E assim, os contratos bem amarrados também, eu acho isso muito importante, né? Também não adianta tu fazer só um contrato só para ter bonitinho lá no papel, tem que fazer e na prática aquilo ali tem que estar se realizando, né? Que a gente vê que isso daí Exatamente. isso não acontece muito, né? Então, isso que a gente precisa começar a cuidar, né? Eu sempre digo que o que está escrito no contrato é muito importante, deve ser muito bem pensado para evitar problemas, né? A gente consegue evitar uma série de problemas dentro de um grupo familiar com regras bem escritas e bem acordadas. Mas, mais do que isso, eu tenho que, na prática, fazer aquelas regras acontecerem. Porque a Receita, ela não está interessada no que foi escrito e assinado. Ela está interessada no que efetivamente está rolando ali no extrato bancário, nas notas eletrônicas, então ela vai analisar tudo isso, né? Não só o documento escrito. E isso vai bem de acordo com o exemplo que a gente trouxe, né, da Operação Declara Grãos, né? Que tinha o contrato lá bonitinho, mas na prática não era aquilo que acontecia, né? Então, na prática, a prática era outra, né? E aí a Receita identificando isso, foi lá e autuou, né? Então, e aí nesse sentido autuou, e aí esses contribuintes, eles, claro, eles têm um prazo aí para se defender, para corrigir essas questões, mas caso não fazendo isso aí, eles vão ter que pagar a diferença, né? Claro, identificando que de fato ocorreu isso aí, eles de qualquer forma vão ter que pagar a diferença, né? Mas vão pagar a diferença com juros e multas, né? Isso, se tivesse sido visto antes, poderia ter sido evitado, né? Então, para ver o quanto é importante a gente ter conhecimento desses contratos, né? E dos reflexos dele, tanto na contabilidade quanto no imposto de renda, né? E principalmente porque a gente sabe que a Receita, ela conta cada vez mais com mecanismos que facilitam esse tipo de fiscalização, né? Então, hoje é praticamente tudo informatizado. Então, cada vez mais se torna uma necessidade a gente parar e refletir sobre essas questões, né? Elas também são Sim. importantes para que o negócio tenha continuidade, seja próspero, porque daqui a pouco
uma multa que eu tomo dessas por um descuido, muitas vezes, por não ter observado pequenos detalhes, é um rombo no financeiro do negócio, né? E algo que poderia ter sido facilmente, vamos dizer assim, evitado, desde que eu tivesse prestado atenção naquilo e adequado, né, os meus contratos e as minhas práticas. Sim, e até pegando aí um exemplo de um produtor rural pequeno, né, uma pequena propriedade, daqui a pouco isso pode ser algo assim fatal para a atividade dele, né? Daqui a pouco, dependendo do valor aí dessa multa, né, pode ser que ele não consiga se restabelecer se ele não tiver um caixa ali, uma reserva, né? Então, quanto que a gente precisa ter cuidado com essas relações, né? Entre o que a gente diz no papel e o que a gente pratica de fato, né? Exatamente. Então tá, Vanessa, assim, foi um prazer tê-la aqui conosco, né? Aqui no Instagram do Contabilidade 20 por 20. Espero que tu esteja lá no lançamento do livro. Vou aqui fazer a propaganda de novo, né? Então, o lançamento do livro vai ser na quinta-feira, agora, às 19h30, uma mega live lá no canal do YouTube Café Tributário. Vai ter vários sorteios durante a live, um pessoal bem bacana, são 3 horas de live, e até tem outra notícia aqui para dar, né? Que foi já disponibilizado a venda, a pré-venda do livro, né? Então já está disponibilizado, é só acompanhar aqui no próprio Instagram do Contabilidade 20 por 20. Quem quiser adquirir com desconto o livro, até o dia da live, até o meio-dia do dia da live, vai ter desconto aí com frete incluso, para quem quiser adquirir o livro, tá? Espero vocês todos na Mega Live. Vanessa, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Tenho certeza que esse conteúdo aí vai agregar para muitos profissionais da área, né? Então, é um assunto muito relevante. Tenho certeza que muitos contadores vão começar a olhar com outro olhar para essa relação dos contratos, né? E é isso. Eu quero que tu deixe aí teus contatos, que tu coloque aí o que tu acha interessante aí para a gente estar encerrando. Fica bem à vontade. Tá bem, eu agradeço primeiramente, novamente, o espaço. Parabéns pela iniciativa de vocês, né? De tanto pela questão do livro quanto por fazer essa série de lives aí, porque é muito importante que a gente comece a trazer informação, né? E hoje, nesse momento de pandemia, esse é o formato que a gente tem à nossa disposição e que funciona muito bem, né? Então, muito obrigada pelo convite, adorei o nosso papo, muito obrigada para quem ficou aí nos assistindo. E desejo muito sucesso aí para vocês no lançamento do livro. Vou acompanhar, com certeza. E para quem quiser, então, acompanhar meu trabalho, eu trabalho nessas áreas de governança, sucessão familiar e planejamento tributário voltado para empresas familiares rurais. E pode me acompanhar no Instagram, vanessanapp, napp.adv. Então tá, Vanessa, muito obrigada mesmo. E então eu vou me despedir aqui. Para quem não me conhece, então que sigam lá o meu Instagram, é Priscila D Salvador. Eu, assim como a Vanessa, também trabalho com atividade rural, com agronegócio, né? Só que na área contábil, né? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do trabalho, dá uma olhadinha lá no Instagram. Sou coautora do livro Contabilidade 20 por 20, né? Então, vou dar um spoiler para vocês. O meu capítulo do livro, eu trago muito essa questão da atividade rural, né? Então, eu não falo específico da contabilidade rural, mas os exemplos que eu trago são todos da contabilidade rural, porque é a minha vivência, né? E é um capítulo assim que foi feito com muito carinho, espero que todos gostem, espero que contribua muito para a evolução profissional dos contadores que estão iniciando aí, ou até mesmo aqueles que já estão há um tempo no mercado e querem se reinventar. Então, convido todos vocês aí a participar da nossa live, da nossa mega live de lançamento lá no YouTube do Café Tributário. Abraço a todos que estiveram aqui com a gente até o momento, né? O pessoal aqui do livro que está aqui assistindo, eu não vou citar nome de todos aqui, que eu posso esquecer de algum, mas eu vi aqui, ó, por último, aqui o João, tá aqui, o João, um dos coautores, né? Então,
agradecer a participação de todos. E aí, quem tiver alguma dúvida sobre essa questão dos contratos de exploração, sobre atividade rural, fiquem bem à vontade para entrar em contato comigo ou com a Vanessa lá, manda um direct para a gente, que a gente, com todo prazer, vai ajudar vocês, tá bom? Abraço e até a próxima. Tchau, Vanessa. Tchau, tchau. Obrigada.